Amor. Quando duas pessoas fazem amor, não estão apenas fazendo amor, estão dando corda no relógio do mundo. Mário Quintana. Minha convidada de hoje veio falar sobre amor. Mais que amor, sexo. Porque sexo não é só amor e amor não é só sexo. Certo, Gisele? Certo, exatamente. Tudo bem? Os dois se unem, né? Seja bem-vindo ao Além dos Outdoors. Obrigada pelo convite. É uma honra e um prazer estar aqui para falar desse assunto que eu gosto tanto, né? Diretamente aqui do Dual Cowork, começamos mais um Além dos Outdoors. Esse, que é o maior programa de entrevistas do Centro-Oeste Paulista. E temos novidade, Paulo. Estamos em mais dois parceiros de divulgação nossos, estão com a gente, que é a TV Alfa de Botucatu, canal 8 da NET Claro, e também agora a Top FM Bauru, mais de 60 cidades aí, escutando Além dos Outdoors. Eu acho que o pessoal não tem o que fazer, que fica vendo a gente falar merda, né? Ah, não pode falar merda? Pode, Paulo, pode sim, só não pode falar. Gente, nós temos aqui, o pessoal tá cobrando a gente, o pessoal que é parceiro nosso das rádios online, falaram assim que eles têm mais audiência do que todo mundo e a gente não fala o nome deles. Paulo, puta erro que a gente tá fazendo, né? Deixa eu falar o nome das... Então, assim, ó, Web Rádio PRC, então é webrádioprc.com, melonefm.com e do seu jeito, Web Rádio e TV, do seu jeito, Bauru, radiodoseujeito.com.br. Todas elas transmitem o Além dos Outdoors. Então, para você não assistir a gente, você tem que ser muito habilidoso, porque a gente passa em todos os lugares. Lembrando sempre, Brumais TV, todas as quintas-feiras, às 10h30 da noite, nós estamos lá na Brumais TV, que é aqui em Bauru, Ejaú, canal 27527 da NET. E a gente passa quase todo dia lá, Paulo. Eu ligo a TV e tô passando. É engraçado isso, né? Mas legal. Vamos começar então. Tem meus recados de sempre, né? Queria agradecer outro parceiro nosso de divulgação, que é a Eficaz Mídia. A Eficaz Mídia tem o maior mobiliário urbano do interior de São Paulo, Bauru e Agudos, todos os pontos de ônibus que você vê por aí, propaganda das grandes empresas do Brasil, é a Eficaz Mídia. Então é só você falar com o pessoal da Eficaz Mídia e estampar sua logo por aí pela cidade toda. E falar também da Facop. Facop, nossa patrocinadora, é a Faculdade do Centro-Oeste Paulista. E anuncia no maior programa de entrevista do Centro-Oeste Paulista. Óbvio, né? A Facop, além do curso de odontologia noturno, que é um diferencial que você pode trabalhar e estudar, ela tem mais de 50 pós-graduações. As pós-graduações, você que já é dentista e quer aumentar o seu espectro de atendimento, faz uma pós na Facop. Aí você começa a fazer preenchimento, você começa a fazer um botox, aumenta a sua renda. Olha só que legal. Além das pós-graduações clássicas, ortodontia e etc. A Facop fica aqui em Piratininga e tem polos espalhados por todo o Brasil. O Rafael Pinelli vai dominar o mundo ainda, vocês ficam vendo. Olha, gente, o currículo da minha convidada de hoje é extenso. Gisele Carneiro, palestrante, mentora, sexóloga, sexy coach, coach de vida, relacionamentos e sexualidade, educação sexual, consultora em saúde educacional sexual, coach e consultora de casais e professora de pompoarismo. O assunto hoje é quente. Gisele, eu vou começar do básico. Tá. Você é bauruense e quando que você começou com esse trabalho de educação sexual e etc? Quando que virou a chavinha, assim? Tá. Bom, primeiro, obrigada mais uma vez pela oportunidade de falar sobre sexualidade e sexologia, que é um assunto cheio de tabu, né? Então, sim, eu sempre agradeço a oportunidade de trazer esse assunto, principalmente num canal assim. Uhum. Eu comecei há 12, quase 13 anos atrás, quando aquilo funcionou primeiro para mim. Os tabus, os bloqueios, eles estavam em mim. Eu vim de uma relação do primeiro casamento, de traição, onde meu ex dizia que me traía porque eu era ruim de cama. Então, isso começou muito em mim. Depois, quando estou no meu segundo casamento, essa relação de diálogo começou a ser muito maior e esse meu parceiro, que é o atual, ele sinalizava algumas coisas e eu conseguia falar sobre o assunto.
Então, começou a abrir a minha mente sobre o assunto ali. Eu morava em São Paulo, então ali eu fui a primeira vez num sex shop, porque ninguém ia me ver. Quando eu me casei, eu fui embora pra lá. Tem isso também, né? Ninguém vê, né? Então, comecei a fazer coisas, né? E provar de coisas que eu achava que aqui eu poderia ser podada ou algo assim. Então, ali eu fui percebendo que não só eu, como outras mulheres, porque eu comecei a compartilhar e dividir. Com você também acontece isso? E percebi a necessidade. Até que um dia, eu sou evangélica ainda para ajudar, né? Então... Até que um dia, meu esposo disse que Deus falou com ele através de um sonho e que eu seria professora de sexo e eu teria uma loja de lingerie e sex shop. Eu achei aquilo uma loucura. Deus manda essas mensagens para as pessoas. Não, e ele me acordou 4 horas da manhã, me acordou literalmente. Falou, Deus mandou te falar. Eu não sei, tô falando. Aí eu, que louco, crente não tem sex shop, crente não faz isso, que eu vou dar aula de sexo. E aí foi esse termo que ele usou, e aquilo acho que começou a ficar em mim, porque eu já tinha uma questão muito pessoal. E ali eu fazia cursos em São Paulo, né, e ia buscar coisas para me aprimorar para minha própria vida, pessoalmente. E aí foi onde eu decidi realmente que eu ia começar, assim. Falei com Deus, tive a resposta, e aí eu montei a primeira loja em Bauru. Sexo não é pecado, então? Não, inclusive na maior feira da América Latina, em São Paulo, que é a Sexy Fair, Erótica Fair, né, Intime, foi na Intime, eu falei sobre sexo e a Bíblia. Dentro da maior feira, com mais de 40 mil pessoas passando pela feira, e eu palestrei falando exatamente sobre isso. Pelo contrário. É muito interessante. Isso é muito Dá mais uma entrevista, né? Então, eu comecei, dentro da minha profissão, isso eu já estava morando próximo a Piracicaba, já morava em outra cidade. Meu marido é bancário, sempre transferido. E aí e ele falou que seria em Bauru. Então, eu não pensava em voltar para Bauru. Eu amava morar em São Paulo. Então, mas falei, então vou ter que retornar. Eu tinha um emprego muito bom. Na verdade, eu abri primeiro a loja aqui em Bauru, que chamava-se Romântica Boutique. Era uma boutique romântica. Então, os artigos eram sensuais, tipo, os lingeries eram voltadas para namorar. E o sex shop eram no andar superior, de uma forma mais... assim, mais envolvente, discreta, ainda mais para uma cidade. Eu lembro que quando eu cheguei com a loja em Bauru, foi aquele boom, né? Tipo, jornais, revistas iam para fazer entrevista, para conhecer, porque não tinha isso em Bauru. Tinha um outro sex shop, mas não era nesse formato. E aí, ali comecei, né? Ali eu já fazia curso, já fazia treinamentos, querendo dar curso, e eu comecei com o primeiro curso, que chama Segredos da Sedução, só para mulheres. E aí, esse curso bombou. Eu achei que não fosse ter uma... Bombou. Hoje, só nesse curso, passaram mais de 10 mil alunas. Tá. A aluna que... 10 mil alunos? Mais de 10 mil. A aluna que procura um curso é porque ela gosta muito, quer se aprimorar, ela tem problemas, ou ela quer aprender coisas novas? Qual que é o perfil? Eu acho que é um misto, mas na grande maioria é aquela que sabe pouco. Que tem dificuldade, que tem tabu e bloqueio. É que busca, morrendo de vergonha, mas busca. Sabe pouco o quê? Se conhecer, assim, sabe pouco sobre si mesma ou sabe pouco sobre prática sexual? Talvez ela acredite que ela não saiba nada ou que ela queira surpreender o parceiro. Quando ela chega para mim, ela descobre que ela não se autoconhece, que ela não sabe nada sobre sexualidade, que não sabe nada sobre sexo. E ali ela começa a ver o que realmente ela foi buscar. Entendi. E às vezes é uma curiosidade, às vezes é porque a amiga já fez e sinalizou para que ela fizesse, né? Então é um misto, mas na grande maioria das vezes essa mulher ela busca por achar que ela não sabe quase nada ou que ela tá sem vontade de sexo ou algo assim. Entendi. Assim, tem muito... hoje... Muito se fala sobre, tipo assim, orgasmo, que a mulher não consegue alcançar o orgasmo. Assim, o assunto do momento, né? Isso é real, então. As mulheres... A última pesquisa que foi na USP, se eu não me engano, foi 2017, 2018, não é tão atual. As pessoas não pesquisam muito sobre, principalmente, sexualidade, sexo, mulheres, né? 50% das entrevistadas, mulheres que são atuantes sexualmente,
não têm orgasmo. Ou tiveram uma única vez na vida. Nunca tiveram ou tiveram uma única vez na vida. Que coisa, né? E para o homem é tão automático isso, né? Que a gente só para quando tem orgasmo. Então, eu vou te falar que não. Não? Agora eu vou te falar como profissional. Porque nem sempre o orgasmo está conectado à ejaculação. Muitas vezes o homem ejacula e não teve orgasmo. E ele, por não também se autoconhecer, ele não tem consciência e nem sabe. Para ele, ejaculou, não teve orgasmo e não teve. Então, aí, precisa de um autoconhecimento. Porque muitas vezes é só o descarregar daquela energia. Entendi. O prazer real pode não estar acontecendo. Aí a gente precisa fazer uma análise, né, ali profissional dentro de um consultório para entender se aquela pessoa realmente está tendo orgasmo. Eu li um livro, de um americano, que chama Afinal, o que Querem as Mulheres. Tá, conheço. É muito legal, mas lá ele sobre pesquisa científica, ele pega todas as pesquisas científicas sobre sexo, mas ele foca muito na fantasia sexual, né? No que as mulheres, afinal, querem, o que elas gostam. Que é o principal, eu acredito, porque a gente tem as fases da resposta sexual. A primeira é o desejo, que é a fantasia, /fantasia. É a dali que vai para a próxima, que é a excitação. Aí dali vai para o platô, que é o quase orgasmo. Depois o orgasmo, depois vem a resolução. Então a gente tem as fases da resposta sexual. E aí isso a gente analisa como se fosse um exame de coração mesmo, quando a gente está fazendo isso. Então essa fase desejo e fantasia livro, é necessária. Nesse livro ficou muito marcado para mim que ele fazia assim, o que as mulheres respondiam para a psicóloga que elas gostavam, e depois tinha o teste científico do que elas respondiam com lubrificação vaginal e etc, se gostavam ou não. E aí mostravam fotos de um cara lindo, ela falava, não, eu gosto desse daqui. Aí, na hora, a resposta vaginal dela era quando tinha um cara mais rústico, mais, entendeu? Menos do que aquela... Então, ela falava uma coisa, mas na realidade ela gostava mais de outra. Eu fiquei impressionado. Eu li isso ali foi uns 5, 6 anos. Mas eu como que não se autoconhece, né? Às vezes o que fala é mais pela aceitação da cultura, daquilo que ela está inserida, né? No momento que ela está inserida. Então, para aceitar, eu falo isso. Mas dentro de mim, eu nem me entendo mais. Eu sinto outra coisa, né? A gente tem fama, quando a gente sai fora do país, o brasileiro tem fama de transão, né? Que a gente faz sexo. A Anitta tá aí para reforçar fala de sexo em todos os programas internacionais que ela vai. Fala de sexo, então reforça esse estereótipo nosso. Mas o brasileiro transa bastante mesmo, é mito? Eu acredito que se a gente vai fazer uma comparação em outros países, é um dos países que mais transam, sim. Primeiro que é um país tropical, isso facilita muito tirar a roupa, né? Então isso traz uma facilidade maior para isso. Embora seja um país muito travado com relação ao assunto educação sexual, quando você falou que sou educadora sexual. Não, é um mito, é um mito. Então, pouco se conhece e sabe. E é um país que vem buscando essa aceitação. Tanto que na pré-adolescência e adolescência, os adolescentes estão tentando ser aceitos. E muitas vezes a prática sexual que se inicia ali, hoje a ONU e a Unicef traz que com 13 anos e meio é a iniciação sexual menina e 12 anos e meio menino. O que essa criança sabe sobre sexo? Então, assim, é um país que transa mais, mas eu acho que é mais uma questão de baixa estima, falta de autoconhecimento e busca de uma aceitação num grupo, do que realmente um prazer sexual real. Faz para ser aceito? Você acha? Muitos. Isso é caso de consultório. Quantas vezes... Eu tô com um caso, especialmente, que uma moça, ela teve várias práticas sexuais, ela se considerava por anos como liberal mesmo, e por alguns momentos ela passou a não ter mais orgasmo, não ter prazer. E aí, o que ficou muito claro aí no processo, que a gente tem um processo de desenvolvimento ali em consultório, que essa mulher, ela nunca conseguiu se aprofundar na busca da sua sexualidade, do seu prazer, porque eram várias práticas sexuais, vários parceiros sexuais. E isso levou ela ao não autoconhecimento e até ao desprazer, né? A gente chama de anorgasmia, né? A falta do orgasmo. Por quê? Só para alinhar, por quê? Porque nem sempre essa liberdade sexual é prazer sexual. Nem sempre essa liberdade sexual é conhecimento sobre sexo. Às vezes você tem um parceiro que você consegue desenvolver uma profundidade nessa relação
E você vai ter mais experiências sexuais do que uma pessoa que teve uma prática com várias pessoas. Além dos outdoors. Oferecimento Eficaz, mídia externa. Facop, Faculdade do Centro-Oeste Paulista. Pureza Filmes, produtora de vídeos. E DNE, agência de publicidade. Aqui na Brumax você encontra tudo em higiene, limpeza e acessórios. Fabricamos produtos super concentrados para todo tipo de limpeza, residenciais, comerciais e industriais. Vem em uma de nossas lojas físicas, acesse a nossa loja virtual ou faça seu pedido pelo WhatsApp. Brumax, solução em higiene e limpeza. Voltamos a apresentar Além dos Outdoor. O pompoarismo é uma ginástica para ginástica vagina. íntima. Ginástica íntima. Isso. Que tem finalidade de... Inicialmente, ela, na verdade, é uma técnica milenar que nasceu na Índia. Foi especializada na Tailândia e no Japão, já de uma forma mais erótica. Mas na Índia é só para a saúde íntima. Que é o quê? Mulheres pomparistas conseguem engravidar. Mulheres pomparistas têm um parto normal, sem dor, espirra. Tem 2 casos aqui, que é o Dr. Guerini, na Unimed, que as minhas alunas chegaram lá, não deu tempo, deu e ele chegar. Ela escorregou e saiu, elas não sentiram uma dor. Por quê? Porque a musculatura é trabalhada para funcionar naturalmente para o parto e essa recuperação do parto. Mulheres pomparistas não têm endometriose, não têm incontinência urinária, não passam pelo processo da menopausa porque é uma reposição hormonal natural. Então, na Índia se trabalha a saúde da mulher. É saúde pública na Alemanha. Pomparismo. Trabalha-se lá, saúde pública, faz parte. No Brasil, já o SUS já liberou alguns treinamentos para essa parte, sem ser oficial, porque não é uma técnica cientificamente comprovada. Então, fica difícil, né? Mas hoje já é indicado por médicos ginecologistas. Quando foi para a Tailândia e para a Índia, já é com essa parte do sexual. Entendi. Então, elas sugam pênis, expelem, massageiam, travam. Lá tem na Tailândia tem as apresentações, né? Uma das professoras da minha formação para ser especialista em instrutora, que é a Carla Secarello, ela falou que quando ela esteve na Tailândia, ela viu uma apresentação que a mulher pega a garrafinha de coca, introduz, suga o líquido, tira a garrafa e depois ela coloca e volta o líquido. De tanta consciência corporal, não só força, né? Mas a consciência corporal. Então, o pomparismo, ele é sensacional para tudo. Inclusive para o prazer sexual. Porque uma mulher pomparista, ela tem orgasmos múltiplos com facilidade. Ela conhece conscientemente o corpo dela. Eu fui fazer agora, semana retrasada. O que são orgasmos múltiplos? São vários, em milésimos de segundos acontecendo. Ela fala, tô tendo, e não para. E aí ela tá pronta para o sexo imediatamente, e ela proporciona, a gente tem de 2 a 3 segundos o homem, a contração na hora do orgasmo, o tempo. A mulher, ela chega a 6 segundos até 8, contração. Quando ela é pomparista, ela vai além de 20 segundos e ela proporciona isso para o homem, porque ela massageia, acaba irrigando mais sangue, ele tem uma ereção mais potente, e ele sente mais e ele tem uma potência orgástica maior também. Caramba. Por isso que eu eu só uso as técnicas se meu marido me pagar, principalmente um hotel fazenda. Eu só faço em hotel fazenda. Você acha que eu sou boba? Não, mas eu acho mais do que justo. Acho muito mais do que justo. Uma perereca de currículo. Lógico. Tá saindo. Pô, é só benefício, só benefício. Gisele, e o que... E tem para os homens, tá? Pomparismo masculino. Mas como? Quer que eu explique já ou não? Não, pode explicar, vamos lá. É massa. Não existe homem broxa, existe homem sem fortalecimento muscular peniano. É músculo também, precisa da irrigação sanguínea. É pele como um canal, ele só é para fora, é externo. Tanto que quando faz a cirurgia de mudança, né, da sexualidade, se aproveita o pênis, a glande, que é onde a glande é o que dá o prazer, o orgasmo. Por isso que na hora que tá quase, fica batendo para bater no colo do útero, sentir e ter o orgasmo, né? Ou na masturbação fica bem na pele, puxando aqui.
Então, o homem ele tem condições de fazer, tanto que os indianos, eles nunca são broxa. Os caras são fera. Além de ter muito ouro, né? Ainda não tem broxa lá, não. Porque eles treinam. Eles treinam. Então, o treinamento é feito fazendo contrações anais mesmo. No ânus. E geralmente consegue ter ereção. Não tem como você tentar mexer o pênis sem travar o pênis. Então. Aí, vai ter que cortar. Põe um pi. Tá bom, beleza? Não, mas não tem. Você vai tentar mexer, você mexe o outro também. Junto. Então, tem que, e os indianos, eles colocam toalhas molhadas e fazem movimento subir e descer. Eu vi então, isso, hoje tem acessórios pequenininhos. Hoje o mercado erótico sensual de sex shop é muito rico nisso. E eles têm os pezinhos que você coloca e faz os exercícios de fortalecimento. Por exemplo, homens que têm problema de ereção, ejaculação precoce. Eu dou treinamento no meu consultório para os meus pacientes. Eles já saem treinando. Logo eu lanço aí o curso para os meninos. Vou fazer. É massa. Meu marido já treina, porque né, tem que treinar. E no popularismo, o treinamento é basicamente de apertar também? Na assim, mulher, você fala? É. Contração na entrada da vagina, do canal vaginal, também tem anal. E tem alguns movimentos, tanto que o canal tem os 10 centímetros sem excitação, então a gente chama a primeira parte, o meio e o colo do útero. E esse movimento acontece todinho. Elas conseguem, claro, que vão evoluindo. Eu tenho 4 módulos de treinamento que duram 90 dias. Então, elas saem com 90 dias já preparadas. E depois do segundo módulo, já começa a colocar pezinho, introduzir pezinhos, igual a academia. Aí a gente começa no processo Perereca Fitness, que eu falo para elas. Fala, agora nós vamos pro processo Perereca Fitness. Então, introduz as bolinhas e começa a fazer os treinamentos de fortalecimento. E tem pesos que vão até 70 gramas, 80 gramas dentro do meu processo de 90 dias. São 5 acessórios que eu uso de treinamento. Além dos outdoors. Oferecimento Eficaz Mídia Externa. Facop, Faculdade do Centro-Oeste Paulista. Pureza Filmes, produtora de vídeos. E DNE, agência de publicidade. Voltamos a apresentar a Lei dos Outdoor. Sabe o que eu fico chateadíssimo? É que a alternativa a não ter aula de sexualidade nas escolas é porque eles falam assim, então nós vamos deixar os jovens fazerem sexo sem nunca ter falar ensinado sobre isso. E falar do que é errado e que não é, como que se protege, qual que é o método correto. Não, eles acham que não é para, eles não vão fazer. Assim, não vamos falar, porque deixa ele para depois que ele for velho. É como se estivesse sendo incentivado. Eles acham que vão ser incentivados a fazer sexo. Quando eles entendem, conhecem as partes do corpo, a funcionalidade, eles não vão transar para ser aceito num grupo. Eles vão fazer escolhas porque eles conhecem. É igual eles fazem escolhas da droga, quando a droga é falada dentro da escola, que faz mal. E ela escolhe usar ou não. Tanto falar que sabia que isso não fazia bem, né? Então, a mesma coisa sobre sexo. Não é só falar sobre a prevenção. Porque sobre prevenção se fala, pouco mais fala. Mas falar sobre o sexo, sobre o corpo, sobre a estrutura corporal, por que o seu corpo reage assim? Por que você tem ereção noturna? Por que você ejacula noturno e acorda todo melado? O menino passa por um constrangimento. Ai, minha mãe vai ver isso. Né? E por que a mulher... Eu lembro quando minha mãe... Mas não se fala sobre isso. Achou uma revista pornô embaixo da cama. Você, adolescente que tá assim, não esconda embaixo da... Agora não esconde, não existe mais isso, né? Agora é aquelas cama box também, né? Não tem mais isso, é meu tempo. Nem tem mais Playboy. Agora que eu vou fazer a cirurgia pra sair na Playboy, não tem mais. Olha que coisa, que sacanagem. Antes, sabe o que eu acho interessante da Playboy? Antes, a modelo que ia lá e se propunha a tirar roupa e tirar foto, ganhava uma grana que ajeitava a vida dela.
tipo assim, agora elas tiram de graça na internet. Pois de graça. é, né? Toda hora você entra no Instagram, tá de graça lá. Eu só tenho uma outra, viu? Não é sempre não que eu libero isso aí não. Só se pagar também. Então, agora, por exemplo, na escola da minha filha, esse ano, em março, eu dei uma palestra sobre sexualidade, sexo, sobre educação sexual para as mães dos alunos. Foi super legal. A diretora vai no mesmo salão que eu vou fazer cabelo, a dona da escola da minha filha. E ali, eu conversando, conhecendo ela, acho que ela me conheceu, foi pegando segurança, um dia me liga lá, a coordenadora da escola, Gisele, será que você poderia dar uma palestra? Quando você cobra aqui? Para os pais. Nossa, aquilo me encheu o coração de alegria. Falei, eu vou de graça, nem cobro. Porque minhas palestras são caras, né? Então eu não cobro. Ouvi dizer. Você ouviu dizer? Você é cara. Então eu peguei essa fama, você acredita? Que eu sou cara. Ai, que coisa. Não, eu tenho o meu valor, né? Mas, então eu acho que já começou esse olhar. A dona da escola da minha filha, ela é cristã também. Então, assim, ela já começou esse olhar. Porque eu acho que tem que começar nos pais, depois nos filhos. Porque senão os pais não autorizam a gente dar palestra para as crianças. O Gregório do Vivier, ele falou uma coisa para a revista Trip, que eu achei sensacional. Ele falou assim, que os religiosos que estão certo, porque tudo que é proibido é mais gostoso. Então eles ficam proibindo o sexo, porque quando eles fazem, é muito melhor que o nosso. Porque é mais proibido, é mais errado. Então mais proibidão, né? Eles gostam mais ainda. Entendeu? Será? O duro são as mulheres que eles vão, que estão tão travadas, coitadas, que não... Eu recebo muita mensagem de crente, viu? De pastor. Viu? Mas aí tem uma coisa do machismo sobre isso. Eles que é assim, querem, mas as mulheres estão travadas. Os homens querem essas coisas, mas não com a deles. Isso. Muito assim, sério, a minha, cuidar dos meus filhos, eu não vou fazer isso daí, você acha? A boca que beija meus filhos, eu vou... Agora, pra isso tem as outras. Você não é da minha, não? Que é essa questão cultural, moral, política, religiosa, né? É muito pesado. Que é o que eu te falei sobre a mulher. Muitas, isso é real. Eu tô falando isso aqui pra ridicularizar essa questão, viu? Não penso, eu tô ridicularizando eles. Então, as mulheres, elas, quando eu falei do gemer, que eu brinquei, mas é uma realidade de consultório. Não, eu não faço isso porque eu não sei o que ele vai pensar de mim. Por quê? Porque ele já deu sinais de que ele tem esse machismo relacionado. Ai, com meu marido, eu queria fazer, mas ele não aceita. Ai, ele não vai gostar. Aí com outra vai gostar, né? Porque às vezes eu atendo o casal. Aí essa que relata isso, eu vou atender ele relata que ele tem amante. Aí eu falo, por que você não tenta com ela? Por que você não tenta com ela, né? Vamos tocar nesse ponto. Eu sei, mas eu... Sair lá da sexualidade, que precisa ser inserida nas escolas, etc. E vamos para outra ponta do casal. Tá fazendo 10 anos de casado. O que faz, né? Rotina. Não aguenta mais. Porque, tem a pele. A gente tá só descendo pau nos homens aqui, mas tem um lado deles também, né? Puxa, aquele arroz com feijão todo dia enjoa pra caramba. Ninguém merece, né? O que faz? Até quando você começa a mudar o cardápio, se você fica num cardápio de lasanha todo dia, vai enjoar também, né? Eu tinha funcionário que pedia pra fazer hora extra, porque quanto tempo mais ele ficasse longe de casa, pra ele tava melhor. Olha, aí não transava, né? Era duro chegar em casa Então, o que acontece é assim, ó, o casal de 10 anos, 15 anos ou 5 anos, ele fica preso àquele início da relação, né? Ele fala assim, lá no começo era diferente. Lógico que era novidade. Então, é novidade. E outra coisa, tem um estudo científico neural, você vai ver que eu falo muito sobre isso, porque eu adoro o cérebro humano, essas práticas, estudo muito sobre isso. Ele fala assim, que a paixão, ela dura de 6 meses a 18, no máximo 24 Eu li isso também. 24 meses. Quem fez esse estudo até foi o Pedro Calabres, né? Não sei se você já ouviu falar, convido a seguir, que ele é o cara nessa ciência cerebral. Que é o quê? A fase da descoberta, é a fase que eu tô descobrindo, que eu tô conhecendo, que eu sei, ele gosta de azul, né? Ele gosta de comida japonesa, gosta de cinema. Então, essa fase aí dura esse tempo. Pós isso, a gente entra na fase amor. Muitos não vão pra fase amor, que é a fase do arroz com feijão. Sim. O que eu preciso fazer na fase amor é resgatar o que me mantém aqui. Por exemplo, vou falar do Robson. Tem dia que eu quero mandar ele jogar ele pela janela, quero mandar ele para aquele lugar. Só que o que eu faço? Também. Compartilha? Eu tô há 13 anos com meu marido. Então, o que eu faço? Eu vou lá e tento resgatar o que me faz estar aqui ainda.
foi aquele início da paixão. Eu preciso resgatar a paixão. Eu preciso criar momentos diferentes. Eu preciso ter criatividade. Eu tenho um nome de guerra com meu marido. Eu chamo Marcela, né? E ele é o Vitor. Então, que seja exemplo. Por exemplo, dia eu estava em São Paulo, e aí ele estava em Campinas fazendo um treinamento, e eu ia ficar 4 dias em São Paulo. E eu falei, você não quer vir para São Paulo me encontrar? Eu inventei isso. Foi quando eu primeiro inventei. Falei, vou para um restaurante mexicano, mandei minha localização onde eu estava, foi direto lá. Falei, não senta na minha mesa, finge que você não me conhece, começa a me paquerar. Aí tá, eu falei, troca o seu nome. Aí eu tô lá, né? Eu fui com vestido, com um rasgo aqui assim, todo colado, né? Eu já sou pequena. Cheguei no restaurante chamando a atenção, todo mundo veio pra... E ele ficou olhando de longe, de repente ele chegou, perguntou como eu chamava, falei, Marcela. E aí a gente começou a conversar, eu falei que eu tava louca pra transar com outro cara, que eu era casada. E ele falou que ele também tava, e ali a gente criou uma situação. Eu estava num apartamento, meu marido trabalha num banco. E aí o banco disponibiliza para alguns cargos apartamento em São Paulo. Estava num apartamento da empresa. E aí eu estava, né, como esposa, porque eu usufruo também dos benefícios. Aí, porque... Claro, currículo, né? Então... Aí ele foi dormir lá comigo. No outro dia, cadê o Vitor? Que é Robson, meu marido chama, né? Vazou. Eu fui pro outro treinamento que eu tava com uns amigos. Falei, você acredita que o Robson, acordei, cadê ele? Aí, à tarde, 1h pouca da tarde, me chega uma mensagem. Oi, Marcela, cheguei bem em Bauru. Quando você for para São Paulo de novo, me chama. Eu tenho 13 anos de casada. E eu faço isso até hoje. Nos meus cursos de sedução, eu dou essas dicas. O que você pode fazer daquilo que eu faço, daquilo que eu fiz e funciona. Legal. Então, eu preciso resgatar a fase paixão aqui no amor. O amor é o dia a dia, a correria, aquilo que a gente corre, que a gente sonha junto, que a gente batalha. É cansativo, é puxado. Então, em alguns momentos. Uma outra dica. Toda sexta, ou toda quinta, ou toda segunda, tira um momento você com ele. Deixa isso aqui de lado, olha no olho, pega na mão. Fala sobre momentos de vocês. Resgata algo que seja novo. Se toque, se sinta. Eu sempre fui muito... Tem que ter um momento, assim. Aberto para conversar. Mas se o outro lado discorda do que você tem para dizer, é muito difícil que ela não tenha empatia e não tenta entender. Quando você vai reclamar, fala, nossa, eu acho que a gente tá no automático. Tem sexo no relacionamento, mas é aquele negócio. Sim. Tá o horário, tanto sexo nessa tem que ser posição, também. Não sei o que lá, pá, assim, aí você acabou, levanta, vai no banheiro, fala, viu, a pia lá, você não lavou o copo que tá... Você sabe que a gente, ser humano, a gente tende muito ao comodismo, isso é natural nosso, né? A gente, por exemplo, a gente brincou do lugar seu, eu falei, tá tirando ele da zona de conforto? Sim. Porque sair da zona de conforto é muito complicado. Às vezes a gente tá numa relação fadada ao fracasso, mas para eu recomeçar, eu vou sair da zona de conforto. Então eu prefiro ficar aqui sofrendo com medo do meu futuro lá. Então isso acontece nas relações que eu ainda tô aqui, às vezes eu ainda tô apaixonado, acho que eu não tô porque eu não tento resgatar, eu não tenho criatividade. Você falou do diálogo. Depende de como você dialoga. Porque muitas vezes você não fez isso. Acusando, né? Só acusando do outro lado. Então senta. Então um segredo para conversar, que eu ensino isso em consultório para os meus casais, é não sinalizar aquilo que a pessoa já sabe. Perguntar o que ela acha sobre isso e como você se sente com aquilo. Por exemplo, quando você deixa a toalha lá, em cima da cama, molhada... Isso me cria um incômodo, porque molha a cama e é sempre do meu lado, ou do seu lado você vai ficar molhado depois, não é legal. O que você acha? Se fosse eu que deixasse, o que você acharia? E não no momento que tá com raiva, você deixou, né? Então, eu acho que tem que ter chamar. O meu marido morre de medo. Quando eu falo, vamos conversar, eu sento e falo, eu pergunto, o que você acha disso? Como você se sentiria? Né? E o que você acha que você pode fazer para melhorar? E pergunto, isso é uma coisa assim, semanal. Você acha que tá dando certo a nossa relação? Você acha que tá legal? Você tá feliz? Você acha que eu posso melhorar em algo para que você se sinta bem, que não afete meus valores? E aí, então eu acho que isso é importante também. Saber o que o outro pensa e tá aberto de verdade para ouvir. Né? Porque também não pergunta se psicologicamente você não tá bem, que você vai ter que ir pra terapia amanhã, né? Eu odeio quando você vai falar, a pessoa fica prestando atenção no que você tá falando, só pra achar um lugar pra ela te criticar e falar, não, aí eu vou também criticar. Porque a pessoa, a pessoa fala, e você? Então a gente tem que, aí é que entra o autoconhecimento,
Eu não vou falar para você aquilo que eu gostaria de falar para me defender, porque eu não gostaria de ouvir se eu estivesse no seu lugar. E isso não vai fazer bem para minha proposta aqui, que é alinhar a nossa relação. Eu vou ferir a nossa relação. Eu preciso tomar esse cuidado. Né? É difícil, é um autocontrole, é um processo que tem que ser desenvolvido. Falar que a minha relação sempre foi assim, mentira. Teve uma fase na minha vida que eu tive que buscar um coach de relacionamento. E para mim foi terrível. Eu falava para minha coach, que é minha psicóloga, falava assim, por que eu não consigo resolver o meu problema? E ela me deu uma resposta massa. Você já viu o dentista fazer a própria obturação? Então, para mim, era terrível saber que eu tinha um problema dentro da minha relação que eu não conseguia, que era de se entender. Isso é um processo que você tem que ir treinando, né? Buscando. Gisele, fácil, o papo é ótimo, tem muito assunto. Eu nem zerei o que me passaram aqui. Sério? Porque nossa produção é competente, eles mandam um roteirinho pra mim antes. Olha, que legal. Nem zerei, não cheguei nem na metade, pra falar a verdade. Sério? Mas a gente vai precisar encerrar. Mas antes, o diretor mandou aqui, ó. Ela disse que é evangélica. O que ela acha, então, de sexo entre pessoas do mesmo sexo? Aí entra uma condição. Ele quer saber o que eu acho como pessoa ou como profissional, né? Porque não, acho que como profissional, né? Você tá aqui como profissional. Porque como profissional eu não julgo nada. Não tem como julgar. Se a pessoa tá tendo prazer lá, se ela gosta daquele jeito, tá tudo bem. Até porque eu atendo, né? Então eu vou entrar profissionalmente. Como pessoa, eu também não julgo. Porque eu acho que mesmo eu sendo cristã, eu sei que eu sou linchada por isso, tá? Mas eu falo mesmo. Eu não tenho como julgar comportamento de outro. Eu creio que, assim como muitos não acreditam no segundo casamento dela dentro do evangélico, por exemplo, já fui julgado porque eu tô no meu segundo e falo que se precisar eu vou pro terceiro, porque eu quero ser feliz, né? Sim. Então, eu acredito que se a pessoa tá feliz, se ela tá bem com ela e com Deus, a prática de fé é individual, tanto que a salvação é individual. Então, se aquela pessoa que vive aquilo, ela precisa ser honesta, ela precisa ter bons valores, ela precisa ser uma pessoa correta com o outro, ela precisa fazer bem pro outro, e principalmente para ela. Se aquilo tem feito ela feliz, então para mim tá ok. E eu tenho grandes amigos que são gays, que eu amo de paixão. Então, acho que cada um cuida da sua vida. Exatamente. Gisele, muito obrigado por você ter vindo aqui, viu? E ter aceitado nosso convite. Foi uma delícia. Vai ser sensacional. A entrevista foi sensacional. Deu certo agora, né? Porque da outra vez não tinha dado, né? Minha agenda não bateu, acho que era março, né? Deu certo. Então, se você quer saber qualquer coisa da Gisele, durante o programa ficou aqui as redes sociais dela. E também tem... Isso, e também tá aqui na descrição do vídeo. Você tá nos ouvindo nas diversas rádios que nos retransmite. A Gisele fala, como eu te acho nas redes sociais, Gisele Carneiro, Sexy Coach. É fácil, Gisele Carneiro, Sexy Coach, não tem duas. Não, só tem eu. E eu sou a única Sexy Coach do Brasil, porque a marca é minha, a metodologia é minha, o Sexy Coach. Foi aprovado e a gente está aí com a primeira turma já iniciando a segunda. A gente tem 109 formandos que logo teremos a mais. Um momento de piada. Quando eu penso em sexy coach, eu penso assim que eu vou fazer sexo com uma pessoa assistindo para ver. Não, você tá fazendo bem, você tá bem. Então, você sabe que eu sou muito perguntada a respeito disso. Você vai assistir? Eu só falo, não me chama para participar, mas eu posso te instruir antes. Mas é mais ou menos isso que a gente faz, né? Então, hoje eu tô formando, graças a Deus, né? Profissionais que queiram fazer o que eu faço. Então, Gisele Carneiro Sexy Coach ou Sexy Coach Oficial, mas o site é giselecarneiro.com.br ou sexycoachoficial.com.br. Gisele, valeu, viu? Obrigada. Tchau. Foi massa. Gente, estamos encerrando aqui o Além dos Outdoors, o maior programa de entrevista do Centro-Oeste Paulista. Sempre no apoio aqui da Eficaz Mídia. A Eficaz Mídia tem o maior mobiliário urbano do interior de São Paulo. Você pode fazer sua campanha com eles, né? Estampar sua marca pelos pontos de ônibus de Bauru e Agudos, tá? E FACOP. FACOP é a Faculdade de Odontologia do Centro-Oeste Paulista. A FACOP, ela tem o curso de odonto noturno, mas também tem mais de 50 especializações. A FACOP está ali em Piratininga. Se você quer fazer um tratamento pagando apenas o custo dos materiais, você vai lá na clínica FACOP das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Não precisa agendar, só chegar lá, fazer seu orçamento e você vai fazer seus procedimentos pelo menor custo, já que a FACOP é uma faculdade e não uma clínica, né? Então você vai ser o paciente modelo, que é assim que eles chamam lá.
Agradecer as TVs, muito obrigado, Bru Mais TV, Alfa TV, que nos transmitem as rádios Top FM, Cultura Regional, Real FM, as web rádios que sempre estão com a gente. Se você está escutando a gente por uma delas, a gente vai estar sempre aqui, né? A web rádio PRC, Melody FM, do seu jeito, web rádio de TV. Melone FM, né? Uma das web rádios que estão com a gente. Mais algum recado, meu querido diretor? Não, né? Encerramos. Então, até o próximo programa. Se inscreva no nosso canal no YouTube, né? Que eu nunca peço isso. Todo mundo fica pedindo, a gente não pede, né? Se inscreva no nosso canal no YouTube. Até as próximas. Nos acompanhe nas redes sociais. Estamos aqui sempre. Tchau.